Muito obrigada, muito obrigada. Alegria, harmonia, paz, tudo de bom eu que eu desejo para você, que está sempre aqui, sintonizado no nosso Viva em Harmonia. Muito obrigada pelo carinho de sempre, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por dar o seu like, né, de gostei, assim o YouTube vai entendendo que esse nosso encontro virtual está agradando, né, ao público do YouTube, e aí então ele vai dando continuidade nesse nosso trabalho, vai compartilhando esse nosso trabalho, tá bom? Então, você é muito importante, né, assistindo, dando seu like, né, e também aí avisando seus amigos, convidando novas pessoas para estarem conosco e também difundindo esse vídeo que vai ficar aí, sempre fica, né? No YouTube você pode assistir a hora que você quiser, mas quem estiver assistindo agora, né, nessa segunda sexta-feira de fevereiro, então é um programa inédito e a gente agradece então a sua companhia de sempre. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. Queria convidar você, né, para que a partir da primeira sexta-feira de março, tá? Teremos um novo programa no YouTube, um novo encontro virtual, tá? Às 8 horas da noite, a partir de março, toda sexta-feira, às 8 da noite, no canal do YouTube da Seichanaê do Brasil, o nosso encontro virtual chamado Diálogos. E aí, então, neste encontro virtual, nós vamos ter a cada sexta-feira preletores diferentes que vão estar transmitindo a verdade, homem e filho de Deus, de uma maneira, assim, diferente, tá bom? Então, o programa é Diálogos. A partir de março, novo encontro virtual no YouTube da Seichanaê do Brasil, que será todas as sextas-feiras, às 20 horas, tá? Com vários preletores da Seichanaê a cada sexta-feira, que você vai poder, então, apreciar a verdade de várias visões, de acordo com o estudo de cada um, com a visão de cada um, com a vivência, né, de cada preletor da Seichanaê, ok? Então, você é o nosso convidado especial, compartilhe aí, tá? Esse nosso novo programa, Encontro Virtual Diálogos, a partir da primeira sexta-feira de março, e aí então será todas as sextas-feiras. Muito obrigada. Bom, hoje no nosso Viva em Harmonia, nós vamos falar sobre Viva em Harmonia, curando a si mesmo. Olha só que tema fantástico, né? Você pode curar a si mesmo, é o livro que eu vou utilizar para esta, né, palestra de hoje, tá? Estudei aqui o capítulo 4, que é um capítulo fantástico, é um capítulo que eu recomendo que você leia, releia, que você pratique, tá, as verdades deste capítulo e que você compartilhe para as pessoas que estão passando por problemas de enfermidade ou para as pessoas que querem ajudar os outros que estão também vivendo esse problema de enfermidade, tá bom? Você vai curar a si mesmo, né, praticando o que está aqui em todo este livro e em especial hoje no capítulo 4, tá bom? Então vamos lá, na página 65 diz o seguinte: a verdade vos tornará livres. Já conhecem, né? Essa frase, né, de Jesus Cristo, né? A verdade vos tornará livres. Muito bem. Então, aqui o nosso Sagrado Mestre, ele vai compartilhar um fato verídico, tá? Que ele leu num periódico da ciência cristã chamada Unity, tá bom? É uma ciência cristã norte-americana, e no dia 4 de novembro de 1951,
Tá? Foi publicado, né, na revista dessa Unity, este relato maravilhoso a respeito da cura divina. E o mestre, então, achou maravilhoso e colocou num livro da Seitanaia, porque está totalmente de acordo, né, com a visão da vida e do homem que a Seitanaia tem. Então diz o seguinte, recentemente, já é o relato, tá? Então, no começo são as palavras da própria pessoa, né, do próprio senhor que viveu essa situação. Mas depois o nosso Sagrado Mestre vai contando com as suas próprias palavras, porque ele vai fazendo os comentários, né, os paralelos com o ensinamento da Seitanaia, e vai ficar muito rico esse relato para a gente, tá? Recentemente passei por uma experiência maravilhosa de cura divina e desejo relatá-la aos leitores. Eu vinha sofrendo de um problema gástrico havia vários anos. Não fazia nenhum tratamento médico, pois, tendo percebido que a indisposição aumentava quando ingeria determinados tipos de alimento, achava que bastava tomar cuidado com a alimentação. Mas, com o passar do tempo, o problema piorou. Comecei a sentir uma dor aguda no lado direito do abdômen e havia noites em que eu não conseguia dormir. Durante o dia, o mal-estar era constante. Não havia um momento sequer em que eu me sentisse aliviado, tá bom? Então, agora, a partir desse momento, é o nosso Sagrado Mestre que vai continuar este relato. Certo dia, ele estava lendo uma revista quando a sua atenção foi atraída pelo anúncio de um remédio no qual constava uma lista de sintomas que podiam ser reconhecidos como indícios de câncer. O texto dizia que quem tivesse algum desses sintomas deveria ir ao Instituto do Câncer para se submeter a exames. Então, esse senhor, que há muito tempo já tinha, né, essa dor gástrica, né, que sabia que quando ingeria determinados alimentos agravava mais a sua doença, ele não foi ao médico, não tomou nenhum remédio e simplesmente deixou de comer aqueles aqueles alimentos que lhe faziam mal. Mas a dor não passava e, ao contrário, ele começou a sentir dor até de noite e ele não conseguia dormir. E foi quando, então, ele leu sobre um determinado câncer com, né, uma lista aí de sintomas deste câncer. E ele percebeu, nossa, eu tenho algum desses sintomas, então, né, eu devo estar com câncer, tá? Muito bem, mas ele conhecia o poder da sugestão e sabia o quanto ela influencia a mente humana. Mas naquela ocasião ele pensou, meu problema gástrico não começou quando eu li aquele anúncio, mas há muitos anos, portanto, não fui influenciado pelo anúncio. Com certeza existe realmente algo errado no meu estômago. Preciso ir imediatamente ao Instituto do Câncer, né? Foi esse o pensamento dele. Mas quando ele teve esse pensamento, ele ouviu uma voz sussurrando dentro dele. E essa voz dizia o seguinte, espere um pouco. Para que você estudou a verdade durante muitos anos, não foi para enfrentar situações como esta? Era uma voz que vinha do interior dele, né? Ué, mas eu estudei tanto sobre a verdade, né? Será que tudo que eu estudei não é para colocar em prática num momento desse? Não é, de enfermidade? Então aquilo veio muito forte, né, na mente dele. Então ele refletiu, lembrou-se dos casos em que ouviu ou leu a respeito do triunfo da verdade e também dos relatos das pessoas, né, que se curaram através, né, da verdade, até de doenças consideradas incuráveis. Então ele foi se lembrando de tudo isso e pensou, nossa, que vergonha, né? Só de ouvir o nome dessa doença temida, né? Eu estava a ponto de entrar em pânico, esquecendo-me do poder da verdade sobre a qual eu vinha estudando até hoje, né? Nas ocasiões anteriores em que fora acometido por uma doença, ele sempre conseguia superar a dificuldade pensando, esta é uma nova oportunidade para eu descobrir o poder de Deus.
Então, até então, ele sempre, né, afirmava essas palavras. Ao ficar doente, por qualquer outra doença, né, que ele era cometido, ele sempre pensava, esta é uma nova oportunidade para eu descobrir o poder de Deus. Lembrando-me disso, lembrando-se, né, disso, ele decidiu que também dessa vez encararia a doença como uma nova oportunidade para acreditar no poder de Deus. E confiou tudo nas mãos de Deus. Ele resolveu enfrentar sozinho o problema, sem informar os familiares sobre os sintomas que se apresentavam. Se fossem informados, eles iam se preocupar e iriam lhe recomendar realmente, né, que fosse até ao Instituto do Câncer. Percebemos aqui a importância da postura mental. O que o nosso Sagrado Mestre está querendo chamar a atenção aqui é a postura mental dele. Postura mental da fé inabalável em Deus, no poder de Deus. A postura mental de não ficar querendo espalhar, né, principalmente para os familiares, os sintomas da doença. Por quê? Porque em outros livros o Mestre já cita, né, que os familiares que ficam ao redor do doente, né, por amar demais, né, aquele seu familiar, por ter uma ligação muito forte, né, tanto de sangue quanto de espírito, né, com aquele familiar, ele muitas vezes, lógico, sem nenhuma intenção, ele acaba interferindo negativamente no tratamento, porque o apego é muito grande, né? O desejo que aquela pessoa se cure é muito grande e por isso acaba sem querer prendendo a doença daquele familiar na mente e isso atrapalha, né? Aquela cura espontânea, atrapalha, né, o desapegar-se daquela enfermidade, atrapalha a recuperação, por quê? Porque está extremamente apegado, aflito, ansioso, para que aquela doença vá embora, precisa ir embora, ele precisa se curar, ele precisa se salvar, mas esse precisa está carregado, né, da fé na doença, né, na fé nos sintomas, né, na fé na dificuldade da cura. Tá bom? Então, por isso, então, o mestre fala dessa postura mental de não compartilhar com os familiares os sintomas daquela doença, tá? Algumas pessoas dizem, fui ao médico só porque meus familiares insistiram muito, tá? Aí aqui o mestre faz uma observação extremamente importante, tá? Para você que está aí nos escutando, por favor, preste atenção nessa observação. O mestre diz, não estou recomendando deixar de recorrer aos médicos, tá? Acho bom que as pessoas busquem a ajuda de médicos capazes de tomar medidas adequadas para debelar suas doenças. Tudo bem? Então, não vamos interpretar erroneamente a Seitianayê, né, que está falando para não ir no médico, né, para ficar sozinho, enfrentando a doença, sem remédio e sem nada. Não, é num caso específico deste Senhor, é a vivência dele, você tem a sua vivência, tá? Você tem a sua fé. Você tem a sua experiência que deve ser passada e passada com gratidão. Tá? Gratidão aos sintomas que ora se manifestam, para que você tenha a convicção do poder de Deus, para que você tenha, né, desenvolvido a convicção de que você é filho de Deus e é saudável e é perfeito, mas também essa experiência pode ser a grande oportunidade de você manifestar gratidão aos médicos, sim, aos remédios, sim, aos farmacêuticos, sim, aqueles filhos de Deus, cientistas, né? Bioquímicos e toda sorte, né, de talentos que proporcionaram, então, esses remédios, né, que estão, sim, sendo eficazes para eliminar aquela ilusão de doença que, porventura, está, né, nos atacando. Tudo bem? Então, é para manifestar fé, para manifestar convicção, para manifestar gratidão. Tudo bem? Mas vamos continuar vendo a experiência deste Senhor. Tá?
Então o mestre diz, o que eu gostaria de ressaltar aqui é o fato de que muitas vezes as pessoas caem numa armadilha do destino que elas próprias criaram. Se alguém com fisionomia preocupada disser aos familiares que está notando sintomas que parecem ser de uma doença grave, naturalmente eles o obrigarão a consultar um médico e se o médico diagnosticar uma doença grave, o paciente e a família ficarão muito abalados. E é inevitável que o abalo emocional comprometa ainda mais o estado físico do paciente. Por isso que é importante, antes de consultar o médico, nós temos até o livro Minhas Orações, tá? Minhas Orações, nesse livro Minhas Orações, da Seiichi Noye, lá tem a oração antes de consultar o médico. Tá? Para quê? Para que a gente vá com uma postura mental já maravilhosa, né? Sentindo que Deus está nos abençoando, Deus está abençoando o médico, tá certo? E naquele momento, então, a gente vai estar preparado espiritualmente até para ouvir uma notícia não muito agradável, mas com essa postura mental maravilhosa, a gente vai poder, naquele momento, negar veementemente, né, essa notícia negativa e afirmar categoricamente que o homem é filho de Deus e que a doença não existe e que isso que eu estou vivendo vai passar, é passageiro, né, é provisório, não tem existência real, tá bom? Então, por isso que é muito importante sempre nós cuidarmos da nossa postura mental. E para que a nossa postura mental seja sempre assim positiva, harmoniosa, convicta, né, da verdade, é importante que a gente constantemente leia os livros da Seiichi Noye, esses livros da verdade maravilhosos que purificam a nossa mente, que iluminam os nossos pensamentos. É muito importante também praticar diariamente a meditação Shinsokan, tá? E se você está ouvindo pela primeira vez, né, a palavra meditação Shinsokan, você pode, nesse mesmo canal do YouTube da Seiichi Noye do Brasil, digitar lá, né, meditação Shinsokan, e você vai, então, encontrar várias meditações Shinsokan, na verdade, assim, com variados tempos de duração. Tá? Então, meditação Shinsokan de 7 minutos, de 10 minutos, de 15, de 20 e de 30 minutos, orientada pelo preletor da Seiichi Noye, também diretor da Seiichi Noye do Brasil, preletor João Ricardo, ok? Então, pratique diariamente a meditação Shinsokan, modifique a sua postura mental também pela leitura dos livros, pratique atos de amor ao próximo, né? Seja bom, seja generoso, transmita a verdade e você com certeza, né, terá cada vez mais uma mente purificada e vai lidar, né, com uma maneira muito mais positiva, tá? Com todas as situações da sua vida, tá bom? Continuando então aqui, de modo geral, no ato de se queixar aos familiares a respeito de suspeita de alguma doença, está implícito o desejo, aí que tem que tomar cuidado, hein? O desejo de ser cuidado com carinho por eles e de poder ficar na cama descansando. Aí é o problema. Né? E vai ficar, né, na cama o dia inteiro só cultivando a doença, para não perder a atenção e o carinho dos familiares. Isso não é correto, isso é cair na ilusão, né? E você está dando preocupação para os seus familiares. Ninguém é feliz dando preocupação para a família, sabia? Você é feliz quando dá alegria para a família, quando dá conforto para a família, tá bom? Quando você é feliz. Você nem precisa fazer nada especificamente para ninguém. Seja feliz e você vai estar dando o melhor presente para as pessoas que te amam, tá bom? E ficar numa cama lá cultivando a doença, creio que não é ser feliz, não é verdade? Então vamos lá, hein? Vamos nos levantar. Avante, tá?
E aí, então, olha, do ponto de vista da psicanálise, pode-se dizer que muitas pessoas contraem doença para satisfazer esse desejo oculto de receber atenção, tá? Para que ocorra a cura definitiva, é necessário que o paciente abandone por completo o desejo de atrair para si a compaixão e os cuidados dos outros e de poder descansar na cama. Então, vamos expulsar tudo isso da nossa mente, tá bom? Muito bem. Voltando ao caso aqui do nosso referido paciente, ele voltou a ler com assiduidade os livros da verdade, tá? E passou a orar com mais fervor do que antes. No entanto, a dor que sentia no estômago não diminuía, pelo contrário, parecia piorar. Ele só conseguia ingerir uma quantidade muito pequena de alimentos, tá? E aí, os familiares começaram a recear de que realmente era uma doença grave, né? Mesmo assim, ele persistiu na leitura, leu também a Bíblia, tá? E buscando avidamente a verdade, tá? Que haveria de salvá-lo. E certa noite ele deparou com a frase bíblica: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livre. Ele murmurou impaciente: sim, sim, é preciso conhecer a verdade. E em seguida perguntou a si próprio: mas o que é a verdade? Interessante, né? Ele não simplesmente, né, leu, né, essa frase, mas ele queria entender essa frase, mergulhar nessa frase. O que é a verdade? E ele usou as mesmas palavras que Pilatos usou há 2000 anos ao interrogar Jesus Cristo. E assim como Pilatos, naquele momento, não teve a resposta de Jesus, a resposta estava dentro dele, né? Mas ele não percebeu, também naquele momento ele não teve a resposta. Então, né, ele começou a folhear aleatoriamente as páginas da Bíblia e, de repente, uma passagem chamou sua atenção. Eram os versículos 27 a 31 do capítulo 1 do Gênesis. O que está escrito? E criou Deus o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus e criou-os varão e fêmea. E Deus viu todas as coisas que tinha feito e eram muito boas. Quando leu essas palavras, recebeu a inspiração e compreendeu que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, é um ser perfeito. Ele encontrou nesses versículos da Bíblia a resposta à pergunta que é a verdade. Descobriu a verdade fundamental, que é: o homem foi criado à imagem de Deus e, portanto, é eternamente perfeito. Então, percebeu quando havia sido, havia sido tolo ao considerar imperfeito, suscetível a doenças, o ser humano que Deus criou à sua própria imagem e que qualificou como muito bom. Reconheceu também quanto tinha sido arrogante ao pensar que poderia haver alguma falha na obra de Deus. Se eu estou doente, né, inconscientemente eu estou afirmando: Deus falhou porque Deus me criou. Se esse ser que foi criado por Deus está doente, então Deus falhou. Então quem está doente? A minha projeção, não eu verdadeiro criado à imagem e semelhança de Deus. Mas se é projeção, não é existência verdadeira. Se não é existência verdadeira, passa. É fenômeno, tá? É provisório, é efêmero. Não existe de verdade. Tá? Então, ao compreender essa verdade, ele percebeu que Deus nunca falha. Neste momento, nasceu em seu coração a verdadeira humildade perante a Deus, perante a criação perfeita de Deus. Né? Se humilhar realmente: Deus, me perdoe. Estou arrependido de ter me considerado uma obra falha de Deus.
né? Deus me perdoe, me perdoe. Né? E com lágrimas rolando pelo rosto, ele olhou, puxa, estou engasgando aqui. Mas não sou eu verdadeiro, não, hein? É só o meu eu provisório. Meu eu verdadeiro lê tudo perfeitamente. Então vamos lá. E com lágrimas rolando pelo rosto, ele orou em silêncio. Perdoe-me, Deus, agora sei que sua criação é perfeita. Agradeço-lhe por ter me criado perfeito. Olha que linda a oração, está na página 69. Perdoe-me, Deus, agora sei que sua criação é perfeita. Agradeço-lhe por ter me criado perfeito. Instantes depois, quando terminou de orar, ele percebeu que a dor estomacal havia cessado por completo. Nos dias seguintes, ele comeu à vontade tudo o que queria comer e constatou que não sentia nenhuma anormalidade. O arrependimento, o que é o arrependimento? É humilhar-se diante da verdade, diante de Deus, é arrepender-se de até agora ter se considerado um ser imperfeito, um ser doente, um ser fracassado, um ser desarmonioso, um ser inútil, um ser depressivo, um ser triste, um ser infeliz, um ser mal amado. Arrepender-se é pedir perdão a Deus por ter achado que tudo isso era eu, não sou eu. Eu sou imagem e semelhança de Deus, sou um ser espiritual, sou um ser perfeito, sou um filho de Deus. O arrependimento e a gratidão conduzem à cura de todos os males. A verdadeira humildade, o arrependimento sincero, a fé absoluta e a gratidão neutralizam o estresse e possibilitam a cura de doenças, ok? Possibilita a cura de doenças. Então, quando objetivamos curar o outro por meio da meditação Shinsokan ou de uma mentalização de cura, é imprescindível que sejamos motivados pelo amor, principalmente quando oramos pela manifestação da cura divina que ocorre com a intervenção do Espírito Santo. É imprescindível que tenhamos um amor profundo pelos semelhantes. Isso porque o Espírito Santo é a vibração mental do amor de Deus. E o único meio de sintonizar com essa vibração é o amor que existe em nós próprios. Ok? Então, orar para que a cura divina se manifeste no outro é preciso ter profundo amor. Amor é a consciência de que eu e outro somos um. Orar vendo no outro eu próprio. Orar vendo no outro Deus, assim como eu vejo Deus em mim mesmo. Orar vendo a imagem e semelhança de Deus em mim e no outro. Quando eu oro desta forma, crendo, assim como eu sou filho de Deus, você também é filho de Deus, neste momento o Espírito Santo se manifesta, porque ele é vibração do amor divino, e naquele momento, então, a cura será concretizada pela graça do Espírito Santo. Tudo bem? Neste momento eu peço que fiquem de olhos fechados, em posição de oração, quem assim o desejar, e envio a você a graça de contemplar, assim como a minha imagem verdadeira é perfeita, a sua imagem verdadeira é perfeita. Somos todos filhos de Deus, seres perfeitos. Aqui e agora já estamos curados. Aqui e agora somos perfeição absoluta. Obrigado, obrigado. Obrigado, Deus, por sempre me ensinar a verdade. Muito obrigado, muito obrigado,
Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Filho de Deus, filha de Deus, maravilhoso, maravilhosa. Até o nosso próximo encontro virtual. Viva em harmonia. Muito obrigada. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado. Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!